Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui neste momento, não foi por acaso. Há uma razão espiritual profunda que trouxe você para ouvir esta mensagem que poucos conhecem. Hoje vamos revelar um ensinamento guardado por séculos, uma sabedoria que vem dos santos mais poderosos da Igreja Católica, especialmente de Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado que tinha o dom de enxergar o mundo espiritual como poucos. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar completamente a proteção espiritual da sua casa e da sua família. Padre Pio, aquele homem santo que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo, que tinha o poder de bilocação e que podia ler as almas das pessoas, deixou ensinamentos profundos sobre a batalha espiritual que acontece todos os dias ao nosso redor. E um desses ensinamentos mais secretos fala sobre 5 animais específicos que nunca, em hipótese alguma, devem cruzar a porta da casa de um verdadeiro cristão. Você pode estar se perguntando, como assim animais? Sim, meu irmão, minha irmã, porque no mundo espiritual tudo tem um significado, tudo carrega uma energia, e existem criaturas que servem como portais para a entrada de forças das trevas. Antes de revelar quais são esses 5 animais, eu preciso que você entenda uma verdade fundamental. Sua casa não é apenas um lugar físico de tijolos e cimento. Sua casa é um santuário, um templo sagrado onde Deus deve habitar. É o lugar onde sua família deve encontrar paz, proteção e bênçãos. Por isso, tudo aquilo que você permite entrar em sua casa tem consequências espirituais. Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Ele viveu numa época onde o mundo espiritual era levado muito mais a sério, onde os santos e os padres antigos entendiam profundamente as leis invisíveis que governam nossa existência. Se você está aqui hoje, escreva nos comentários: eu protejo minha casa. Esse será o seu compromisso espiritual, uma declaração de fé de que você não permitirá que nenhuma força das trevas entre no seu lar. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam esta verdade escondida. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte o sino agora, porque aqui compartilhamos ensinamentos que podem salvar sua vida espiritual. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com todos que precisam saber disso urgentemente. Vamos agora aos 5 animais que Padre Pio e outros santos alertaram que jamais devem entrar na casa de um cristão. Preste muita atenção, porque cada detalhe importa. O primeiro animal é a serpente. Pode parecer óbvio para muitos, mas você precisa entender o porquê espiritual. A serpente, desde o início da criação, foi o instrumento usado por Satanás para enganar Eva no jardim do Éden. Não foi por acaso que o demônio escolheu esse animal. A serpente representa a astúcia maligna, o engano, a traição silenciosa. Padre Pio dizia que quando uma serpente entra numa casa, ela não vem sozinha. Com ela entram espíritos de mentira, de divisão familiar, de traição entre cônjuges, de desconfiança entre pais e filhos. A serpente rasteja abaixo, se esconde nas sombras, e assim age o inimigo em nossas vidas. Muitas pessoas hoje em dia têm cobras como animais de estimação, achando que é apenas uma escolha exótica, mas não sabem que estão abrindo uma porta espiritual perigosíssima. A Bíblia nos adverte em Gênesis capítulo 3 sobre a maldição que recaiu sobre a serpente. Deus disse que haveria inimizade eterna entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Trazer uma cobra para dentro de casa é desafiar essa palavra divina. É colocar o símbolo do mal debaixo do mesmo teto onde você ora, onde você abençoa seus filhos, onde você busca a presença de Deus. O segundo animal que Padre Pio alertava é o corvo. Este pode surpreender algumas pessoas, mas os santos antigos sabiam muito bem o significado espiritual do corvo. Na tradição cristã e nas sagradas escrituras, o corvo aparece em contextos de morte, desolação e impureza. Quando Noé soltou um corvo da arca, ele não voltou. Ficou vagando sobre as águas da destruição. O corvo se alimenta de carniça, de coisas mortas, de decomposição. Espiritualmente, ter um corvo próximo à sua casa
atrai energias de morte, de fim, de desesperança. Padre Pio ensinava que o corvo é um mensageiro das trevas, usado por forças malignas para anunciar tragédias e para sugar a alegria de um lar. Famílias que ignoram este aviso frequentemente relatam aumento de depressão, pensamentos suicidas, doenças graves sem explicação e uma sensação constante de peso espiritual. Se você já viu corvos rondando sua casa insistentemente, não ignore. Faça orações de proteção. Borrife água benta ao redor de sua residência e declare em voz alta que aquele animal não tem autoridade sobre seu lar. O terceiro animal pode chocar muitos, porque se tornou muito comum nos lares modernos. O gato preto. Atenção, não estou falando de qualquer gato, mas especificamente do gato de pelagem completamente preta. Padre Pio e outros místicos católicos alertavam que o gato preto tem uma conexão histórica profunda com práticas de bruxaria e magia negra. Durante séculos, bruxas e feiticeiros usavam gatos pretos como seus familiares, que são espíritos malignos que assumem forma animal para servir aos praticantes de ocultismo. Mesmo que você não acredite nessas práticas, o mundo espiritual não deixa de existir por causa da sua descrença. O gato preto carrega uma marca espiritual que atrai entidades das trevas. Muitas pessoas relatam que após trazer um gato preto para casa, começaram a ter pesadelos constantes, sensação de presença maligna durante a noite, objetos que caem sem explicação e até mesmo aparições assustadoras. Isso não é coincidência. Padre Pio tinha o dom do discernimento de espíritos e ele podia ver claramente como certos animais serviam de âncora para demônios se manifestarem em ambientes físicos. Se você tem um gato preto em casa e tem experimentado essas coisas, ore com fé. Peça a um sacerdote para benzer sua casa e considere seriamente encontrar outro lar para esse animal. O quarto animal desta lista é o morcego. Muitos não sabem, mas o morcego tem um simbolismo extremamente negativo na tradição espiritual cristã. O morcego vive nas trevas, foge da luz, se esconde em lugares sombrios e úmidos. Ele é um animal noturno que representa tudo aquilo que se opõe à luz de Cristo. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo, e tudo que foge da luz, que vive nas sombras, está alinhado com as trevas." Padre Pio ensinava que quando morcegos começam a entrar numa casa repetidamente, é sinal de que há brechas espirituais naquele lar. Pode ser pecados não confessados, objetos amaldiçoados, práticas de ocultismo feitas por alguém da família ou até mesmo maldições hereditárias. O morcego vem como um sinal de alerta espiritual. Além disso, morcegos são portadores de doenças graves, e isso também tem um paralelo espiritual. Eles trazem enfermidades para a alma. Se morcegos estão entrando em sua casa, não basta apenas vedá-la fisicamente. É necessário fazer uma limpeza espiritual profunda, com oração, jejum, confissão sacramental e bênção sacerdotal em todos os cômodos. O quinto e último animal desta revelação é um que pouquíssimas pessoas conhecem: a aranha grande e negra. Não estou falando de aranhas pequenas comuns que aparecem em qualquer casa, mas sim daquelas aranhas grandes, de aparência assustadora, totalmente negras, que tecem teias enormes. Padre Pio explicava que a aranha representa a teia do engano, a armadilha espiritual, a prisão invisível. Satanás é chamado de o pai da mentira, e ele tece teias de engano ao redor das almas para aprisioná-las. A aranha grande que entra numa casa vem como um sinal de que há ciladas espirituais sendo armadas contra aquela família. Podem ser falsas doutrinas entrando pela televisão ou internet. Podem ser relacionamentos tóxicos que estão prendendo alguém da casa. Podem ser vícios que estão tecendo sua teia mortal ao redor de um membro da família. Os santos ensinavam que nada no mundo espiritual acontece por acaso. Se uma aranha grande e negra aparece insistentemente em sua casa, pare e examine sua vida espiritual. Pergunte-se: onde eu estou sendo enganado? Em que área da minha vida eu estou preso numa teia de pecado? Faça uma oração profunda de libertação e renuncie a todas as obras das trevas. Agora você pode estar se perguntando:
Mas como o Padre Pio sabia disso tudo? Meu irmão, minha irmã, Padre Pio não era um homem comum. Ele tinha uma intimidade com Deus tão profunda que recebia revelações diretas do céu. Ele lutava corpo a corpo com demônios que apareciam fisicamente em seu quarto. Ele sofria ataques espirituais violentos e por isso conhecia como poucos as estratégias do inimigo. Durante seus anos de ministério, Padre Pio aconselhou milhares de pessoas sobre como proteger suas casas e famílias das investidas do mal. Ele ensinava que o diabo é astuto e usa de tudo para conseguir acesso às nossas vidas, inclusive animais que parecem inofensivos. Mas atenção, não estou dizendo que os animais em si são malignos ou que Deus os criou com maldade. Absolutamente não. Toda criatura de Deus é boa. O problema é o uso que as forças espirituais das trevas fazem de certos animais e os significados espirituais que foram sendo construídos ao longo dos séculos através de práticas ocultistas. É como um objeto. Uma faca pode ser usada para preparar o alimento de uma família ou para ferir alguém. O problema não é a faca em si, mas o uso que se faz dela. Agora, o que você deve fazer com essa informação? Primeiro, examine sua casa. Veja se algum desses 5 animais está presente de alguma forma. Pode ser um animal de estimação, pode ser que eles apareçam frequentemente, pode ser até mesmo figuras ou imagens desses animais em quadros, estátuas ou decorações. Tudo isso tem peso espiritual. Segundo, se você identificou algum desses animais em sua casa, não entre em pânico, mas haja com sabedoria espiritual. Ore fervorosamente, peça a proteção do sangue de Jesus sobre sua casa. Faça uma confissão sacramental. Peça que um sacerdote vá benzer sua casa com água benta e relíquias sagradas. Terceiro, ensine sua família sobre essas verdades. Muitas pessoas vivem na ignorância espiritual e, por isso, sofrem ataques sem entender de onde vêm. Padre Pio também ensinava sobre a importância de ter objetos sagrados na casa. Um crucifixo em cada quarto, especialmente acima da porta de entrada. Medalhas de São Bento, que tem poder de exorcismo. Água benta borrifada regularmente pelos cantos. Imagens de Nossa Senhora, especialmente Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Bíblia Sagrada aberta no Salmo 91. Terço rezado diariamente, em família. Tudo isso cria uma atmosfera espiritual de luz que expulsa as trevas. Quero que você entenda que esta não é uma mensagem de medo, mas de sabedoria e proteção. Deus não quer que seus filhos vivam aterrorizados, mas Ele quer que sejamos prudentes e vigilantes. O apóstolo Pedro nos adverte: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Vigilância espiritual é um mandamento, não uma opção. Muitas famílias hoje estão sofrendo de males inexplicáveis, doenças que os médicos não descobrem a causa, problemas financeiros constantes, mesmo trabalhando muito, relacionamentos que se destroem sem motivo aparente, filhos que se rebelam violentamente, vícios que dominam depressão profunda. E muitas vezes a raiz está numa brecha espiritual que foi aberta, e essas brechas podem ter sido abertas justamente pela presença desses animais que funcionam como portais. Padre Pio dizia uma frase poderosa: onde não há ordem, ali está o demônio. Colocar ordem espiritual na casa significa escolher conscientemente o que entra e o que não entra. Significa santificar cada espaço com oração e sacramentais. Significa viver em estado de graça através dos sacramentos da Igreja. Além desses 5 animais, existem outras práticas que Padre Pio alertava que jamais devem ser feitas numa casa cristã. Nunca brincar com tábua ouija ou jogos que invocam espíritos. Nunca ler horóscopo ou consultar videntes e cartomantes. Nunca ter imagens de divindades pagãs ou ídolos. Nunca assistir filmes ou programas que glorificam o ocultismo, a violência extrema ou a imoralidade. Nunca guardar objetos que vieram de centros espíritas, terreiros ou lojas esotéricas. Tudo isso abre portas. E para fechar essas portas abertas,
Não basta simplesmente se livrar dos objetos ou animais problemáticos. É necessário fazer uma oração de renúncia e quebra de vínculos espirituais. Você precisa declarar em voz alta que renuncia a toda a obra das trevas, que pede perdão por ter aberto essas portas, mesmo que por ignorância, e que declara Jesus Cristo como o único Senhor de sua casa e de sua vida. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem está tocando seu coração agora, é porque o Espírito Santo está te alertando. Não ignore. Deus permite que você ouça certas verdades exatamente no momento que você mais precisa delas. Este pode ser o dia da libertação da sua casa e da sua família. Este pode ser o momento em que você fecha as portas para o inimigo e abre as janelas do céu para as bênçãos de Deus inundarem seu lar. Escreva nos comentários agora: eu protejo minha casa em nome de Jesus. Faça essa declaração pública de fé. Curta este vídeo para que o algoritmo mostre para mais pessoas que precisam saber disso. Compartilhe em seus grupos de família, no WhatsApp, no Facebook, em todos os lugares. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma família da opressão espiritual. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais ensinamentos que vão fortalecer sua vida espiritual. Que Deus abençoe poderosamente sua casa, sua família, seus projetos e seus caminhos. Que a proteção do sangue de Jesus Cristo esteja sobre você agora e sempre. Que São Miguel Arcanjo seja o guardião da porta da sua casa. Que Nossa Senhora estenda seu manto de proteção sobre todos que habitam sob seu teto. E que Padre Pio, esse santo poderoso que conhecia tão bem as batalhas espirituais, interceda por você diante do trono de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.